Hoje é um daqueles dias assim especiais, né? Especiais porque eu creio assim que é um desses dias que não podem deixar de faltar, e talvez de todos os feriados, né? Depois do Natal e da Semana Santa, da Páscoa, é o feriado mais importante que nós temos, né? E depois do meu aniversário também, né? Que também é muito importante para mim, né? Tá bom, no aniversário de cada um, né? Mas é um dia assim muito importante para nós, que é o Dia das Mães. Essa pessoa que é tão especial para as nossas vidas, que é a nossa mãe, não é? Ela é tão especial que quando você vai se registrar em alguma coisa aí, quando te pedem seus dados, normalmente pede o dado, o seu nome e o nome da mãe. O nome do pai é um acessório, né? Assim, não é? Ele é meio dispensável muitas vezes, porque nem todo mundo conhece o pai, mas como eu digo lá em casa, quando falam, né, que eu sou muito agarrado à minha mãe, eu falo, eu sou verdadeiramente um filho da mãe, né? Eu sou agarrado com a minha mãe mesmo, eu tenho uma mãe que eu amo, e eu sou, né, apaixonado com ela, a coisa mais gostosa que tem é quando eu desse tamanho, marmanjo do jeito que eu sou, minha mãe está com 78 anos, eu chego em casa para almoçar com ela e falo, mamãe, eu acho que eu estou com uns cravinhos aqui, agarrado aqui. Ela deita aqui no meu colo. E aí eu deito no colo da minha mãe, e ela fica lá, pega o óculos dela, fica catando nada. Tem nada para catar. Mas fica ali, mexendo no cabelo, fazendo aquele carinho gostoso. E a gente, mesmo eu aí com os meus 54 anos, deitar no colo da mãe, traz aquele sentimento de acolhimento, de proteção, de amor, que somente a gente encontra no colo da mãe, não é? Então, é uma data assim que não pode passar despercebida, e que todos nós devemos, nesse dia, derramar o nosso coração em gratidão por tudo que a nossa mãe fez por nós, e que eu tenho certeza que as mães que estão presentes aqui, não é? Mesmo tendo os seus filhos já bem grandes, lá em casa, a mais nova é a Adriana, ela está com 50, vai fazer 52 anos esse ano, 51 anos, a mais nova. Mas são os meninos, né? Né, dona Antonieta? O Rui aí, o menino aí que está do seu lado, seu menino que está aí, não é? São os meus meninos, não é? Eu lembro quando a gente ia lá em Pitangui, eu e minha mãe, ia falar assim, nós vamos na casa das meninas da tia tal. Eu achava que ia achar umas meninas, né? Chegava lá, a tia mais nova tinha 75, 80 anos, eram as meninas da tia tal. Então sempre assim, esse carinho, esse amor, esse referencial, e para nós é sempre assim, é uma data muito especial, não é? Nós queremos realmente abençoar vocês, as mães aqui da igreja, não é? Abençoá-las e assim, desejar que o Senhor seja abundante no derramamento de bênçãos sobre a vida de vocês. Porque eu sei que cada um de vocês carrega no seu coração todas as preocupações, todos os cuidados, e que essa missão, ela nunca termina, não é verdade? Os filhos já estão grandes, os filhos já estão ali levando a própria vida, mas a missão de mãe, o amor de mãe, o cuidado de mãe, a oração, ele nunca muda, nunca muda. Eu sei disso. Minha esposa fala assim, sempre ela fala comigo que amor de mãe é diferente. Porque a gente que é homem, a gente pega o filho, vai. Tipo assim, né, Sereda? Quebra a cara. Às vezes a gente deixa os nossos filhos aprender, mas a mãe não. A mãe, ela tem todo o cuidado, todo, né, aquela proteção. Então, o amor de mãe é diferente, é mesmo. E
diferente. Mas incrível em tudo isso é que existem histórias diferentes. Eu acordei essa manhã pensando em tantas situações que acontecem e que vêm falar diferente. Agora, há 2 semanas, foi presa lá em Fortaleza uma mãe que colocou chumbinho no sorvete do filho. O menino era autista, mas era leve o grau de autismo da criança. E ela matou o filho com veneno, mas ela envenenou também o marido, não é? Mas o marido não morreu. Mas a criança morreu. E o rapaz do exército, ele mesmo. E tantos casos assim, do que é chamado, como é que é o nome disso? Tem um nome para filicídio. Esse é o nome que é dado a quando o pai mata o seu filho. Filicídio. A gente ouve tanto dizer que pé de galinha não mata o pinto, né? Não é uma expressão que é muito usada? Que o pé da galinha não mata o pinto. A Bíblia mostra algumas situações diferentes. A Bíblia mostra, naquele caso, quando aquelas 2 mães chegaram até Salomão, porque uma matou o filho dormindo sobre ele, e tomou e pegou o filho da outra, trocou os filhos de noite, e eram recém-nascidos, e colocou o morto na mão com a outra lá e ficou com o vivo. E a que acordou de manhã, mãe sabe qual é o filho, não é verdade? Não tem jeito, não é? Nem que seja o cheiro do filho, mas ela logo viu que aquele não era o dela e levou até Salomão. As 2 foram até Salomão para ele julgar essa questão. E aí uma dizia, o filho é meu, a outra, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E o Salomão, na sabedoria que Deus deu a ele, ele fala, bom, tipo assim, ele pensou, é fácil saber quem é a mãe, não é? Me dá uma espada aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou cortar o menino no meio, dou metade para um, metade para outro. Aqui não era a mãe, que já tinha perdido o seu, disse assim, corta mesmo. Vamos fazer assim, tá bom. Mas a outra disse, nem pensar. Dá para ela o menino. Antes ele viver com ela do que morrer aqui por causa disso. A Salomão falou, essa é a mãe. Essa é a mãe. E todo mundo ficou admirado, porque a mãe, ela preferiu abrir mão do filho, mas para tê-lo vivo, não é? Teve esse caso dessa mãe que matou o filho dormindo sobre ele. Tem um caso também lá em 2 Reis, capítulo 7, quando havia fome em Samaria, e as mães, 2 mães combinaram algo terrível. Elas combinaram assim, olha, nós vamos morrer de fome, então nós vamos fazer o seguinte acordo, hoje nós vamos comer o meu filho, e amanhã a gente come o seu. Elas fizeram lá um par ou ímpar, uma sorte, para decidir qual que ia ser comido primeiro. Comeram o filho da primeira, que entregou o seu filho. Mas a segunda, o meu filho não. O que é tido como uma quebra de acordo é também
um sinal do sentimento de mãe que uma tinha e a outra não. De não ter deixado comer o seu filho, mas a primeira entregou o seu filho para ser comido. Infelizmente, isso acontece. Isso acontece. Existe até uma figura mitológica chamado Medeia, que é analisado no meio psicanalítico como sendo o complexo de Medeia, ou mito de Medeia, que fala que Medeia, ela tinha se apaixonado por Jasão, sabe o Jasão da mitologia grega, né? E ela deu para ele um presente muito grande, que era o velocino dourado, que era um carneiro cuja lã ela era de ouro. E ela fala aqui que para essa empreitada, Medeia revela ao amado as artimanhas e mágicas para conseguir tal feito, sendo que uma delas era matar o dragão que zelava pelo carneiro. De posse desse precioso animal, depois de alguns anos, Jasão esquece Medeia e se apaixona por Creusa, a filha do rei Creonte. Traída e inconformada, Medeia jura vingança e cumpre. Mata Creusa e depois os próprios filhos que tivera com Jasão. E isso acontece hoje. Infelizmente, eu li vários casos dentro dessa proposta, dessa pesquisa, de mães que, por ciúme do marido, por se sentirem abandonadas por razões mais malucas, fazem essa loucura. Mães que abandonam seus filhos, deixam eles, né? Teve uma mãe lá na Inglaterra que ela matou 10 filhos. 10. Enterrou os 10, sufocados. Está presa essa mãe. Mas eu não vim falar mal de mãe. Eu vim falar algo aqui que é muito importante para todos nós. É que o Senhor Deus é a melhor mãe que existe. Que Ele é suficiente para cobrir todas as nossas deficiências, todas as nossas falhas, tudo aquilo que a nossa humanidade pode deixar a desejar. Deus é perfeito e Ele completa todas as lacunas da nossa alma. O Senhor diz para nós, lá em Isaías 49:15, abre sua Bíblia lá. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? O Senhor coloca isso como uma situação muito rara, uma situação muito difícil de acontecer. E é difícil de acontecer, é muito raro. Mas ele diz aqui, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que isso possa acontecer, e nós sabemos que acontece, em um grau maior ou menor, de um abandono absoluto, ou de um abandono, uma indiferença, um maltrato na criação, um jeito diferente de ser. Ainda que isso possa acontecer, que esta mãe possa se esquecer desse filho, essa coisa rara, o Senhor diz para nós hoje de manhã, eu sou melhor. Eu não me esquecerei de ti.
confia em mim, descansa em mim, diz o Senhor, porque eu sou fonte de amor perfeito. É o que diz o Senhor para nós nesta manhã. E é muito importante isso. É muito importante nós recebermos isso em nossas vidas como uma verdade, uma provisão que preencha todas as lacunas. Porque todos nós, com certeza, temos algumas lacunas não preenchidas ou mal preenchidas. Todos nós podemos, dentro de uma crítica sincera, olhando para a nossa história, para as nossas experiências, pensar assim, entender assim, de que talvez algumas ações presentes, atuais, sejam consequências destas lacunas mal preenchidas ou não preenchidas. E a psicologia adora isso. Ela faz disso seu principal mote, sua principal razão de ser, em identificar estas lacunas como se isso fosse suficiente para a solução delas. Mas existem algumas que nós nunca vamos nos lembrar ou conhecê-las. Mas elas existem. Elas sempre existem. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos conhece desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele nos conheceu quando nós éramos ainda uma substância sem forma. Quando você era ainda aquele embriãozinho, aquele monte de células. Quando você começou ali, surgiu parecendo um girino. E o Senhor já te conheceu. E o Senhor já te amou. E o Senhor começou a prestar atenção em você. Ele prestou atenção em você. Você pode pensar que não. Você pode pensar como que Ele prestou atenção em mim. Eu, com tantas pessoas, bilhões de pessoas, e Ele está ali olhando para mim. Ele é assim, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ele presta atenção em cada um de nós. Ele nos conhece todos. Toda a nossa história. Tudo que aconteceu na sua vida, o Senhor sabe exatamente. E o mais maravilhoso de tudo isso é que Ele é onipotente. Ele é poderoso o suficiente para prover solução perfeita para todas as nossas necessidades e preencher todas as nossas lacunas, todos os vazios, e nos dar vida e vida em abundância. A palavra El Shaddai, ela tem um significado interessante. O significado de El Shaddai quer dizer aquele que tem as tetas. É. A ideia do El Shaddai é uma ideia de tetas, nas quais nós podemos mamar, nas quais nós podemos, encontrar a provisão para as nossas vidas. E que tetas maravilhosas são essas, não é verdade? Porque a gente sabe muito bem que a criança, quando nasce, as tetas da mãe
são suficientes para todas as necessidades da criança. Ela não precisa tomar nem um copinho de água. Nem um copinho de água. Porque o leite materno dá para ela hidrata, alimenta, protege, não é? É vacina, é alimento perfeito, não é? Quem estava falando para a gente sobre... É você, Rodrigo, que estava falando das mães lá na África, não é? Assim, magras, não é isso? Você que estava falando isso, né? Que as mães lá na África, que as mulheres assim, magras, e às vezes com os seios murchos, mas os meninos mamando ali e tendo toda a provisão para a vida deles. Sabe assim? Então, é essa provisão perfeita, essa provisão completa, nós encontramos no Senhor. De modo que Ele vem preencher, completar e nos dar a condição de, mesmo nas poucas coisas que as pessoas falhas, como os nossos pais são falhos, que eles nos dão, nós possamos ter o nosso coração cheios de gratidão. Encontrar gratidão, mesmo nas pequenas coisas que nós recebemos, e poder amar verdadeiramente. E podemos nesse dia, não é, abraçarmos a mamãe, beijarmos a mamãe e dizermos: eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe, não é? E assim, o que você falhou, o que você errou, não tem problema, Deus já preencheu, Deus já completou, Deus já me satisfez, Deus se apresenta como esse que preenche todas essas lacunas. O Senhor é bom. Em João, no capítulo 10, abra lá sua Bíblia, João capítulo 10, aleluia. João capítulo 10, no verso 27. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Aleluia. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu, presta atenção nisso. Olha o que Jesus disse. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Você entendeu isso? Jesus dizendo que aquilo que Deus deu para ele é maior do que tudo. Sabe de quem ele está falando? Diz para o seu irmão, de você. Jesus está dizendo que você, que é o presente de Deus, que é o que Deus deu para ele, é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. E aí nós voltamos lá no Salmo 91, que nós lemos logo no início do culto, não é? Foi a primeira leitura de hoje. Salmo 91 é uma promessa. Salmo 91 não é um antídoto contra a capeta, não, viu, gente? Tem gente que põe o Salmo 91 aberto para espantar mal-olhado,
um monte de coisa, né? Salmo 91 não é nada disso, não. Salmo 91 é uma linda promessa de amor. É uma linda declaração de amor e de confiança que nós podemos ter. Porque ele diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que vive lá e descansa à sombra do Onipotente, esse que faz isso, que habita no esconderijo do Altíssimo, que faz da casa do Altíssimo a sua morada, ele vai dizer, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E diz aqui que ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe, a imagem aqui, vocês já viram quando o gavião, já viu, Osmar, o gavião quando grita, o que os pintinhos fazem? Correm para debaixo da galinha. Não é assim? O gavião grita lá, os pintinhos correm, a galinha abre as asas e eles entram debaixo da asa da galinha. O gavião encara a galinha, ele não é doido. Ele pode ser gavião, mas ele não é bobo. Né? Ele pega o pintinho que está fora. Ele não é burro, não. Ele vai encarar uma galinha? Nunca. E os pintinhos ficam tudo ali debaixo da asa dela. Seguro, tranquilo. Grita lá o gavião, ele corre rapidinho, ela já levanta a asa e vem para cá, criançada. Entra aqui. E ela baixa, ela encolhe as perninhas, ela baixa assim, ela fica quietinha, mas fica ali vigiando o gavião. Ai do gavião! Você já viu bem-te-vi correndo atrás de gavião? Já viu? E o gavião, ó, correndo dele. Quando o gavião vai mexer lá no ninho do bem-te-vi, bem-te-vi sai. Não é só bem-te-vi, não. É assim. O verso 4 é exatamente isso. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Diz aqui que a sua verdade é pavês e escudo. O pavês é exatamente mais ou menos igual à asa da galinha. O pavês é aquele escudão que cobre da cabeça aos pés. Esse é o pavês. Já viu naqueles filmes de guerra que vão aqueles caras com aqueles escudão, né? Tropa de choque. Escudo de tropa de choque. Aquele escudão completo que ele vai andando assim e pode atirar o que for que bate no pavês. Ele segura. Só que o escudo, ele é diferente. Porque o escudo, ele também é uma arma de ataque. Ele é uma defesa móvel, mas que também você pode atacar. Pavês não, é só proteção. Não te assustarás do terror noturno. Olha, gente, esse aqui não tem medo de andar de noite, não. Né? Tem gente que vai ver um barulho de noite. Ai, o que será? Você não tem medo? Você tem medo do escuro, César? É, né? Então, olha o Salmo 91, meu irmão. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A gente fica triste com essas coisas. A gente fica triste porque tantas coisas ruins acontecem, mas a gente se enche de gratidão, porque a gente sabe que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos abalados. Aleluia. Sabe por quê? Porque tu disseste, porque você disse isso, amém? O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda. Você não precisa colocar na sua porta, show, mal olhado, está repreendido todo mal,
precisa de nada disso. Você não precisa colocar no seu carro propriedade de Jesus, Deus é fiel. Pessoas enchem assim, parece, né? O sujeito se cobre desses adesivos, dessas proteções para se sentir ali. Não, você não precisa de nada disso, não. Você só precisa de uma coisa, é de fazer do Altíssimo a sua morada. Porque aos seus anjos, aleluia, aleluia, Ele dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Você pode crer nisso, amém? A Bíblia está dizendo isso, eu creio nisso. Que os anjos de Deus nos sustentam, para não tropeçarmos em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Na minha Bíblia está marcada aqui os versos 14, 15 e 16. Porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, mas Deus falou com você? Falou. Deus falou comigo. Porque eu me apeguei a Ele com amor. E Ele disse lá no João 10, 27, as minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Sabe? O Senhor vai estar sempre com você. Eu agora li isso aqui e me veio aquela imagem aquela mensagem das pegadas na areia. Vocês lembram dela, não é? Mas ali na hora da angústia eu vi sempre o Senhor, sempre vi na minha vida, eu andando na praia ali, eu via as minhas pegadas e as suas pegadas do meu lado. Mas na hora da minha angústia, por que o Senhor me abandonou? Eu só enxerguei as minhas pegadas. Não eram as suas pegadas, eram as minhas, porque eu estava carregando você no colo. Aleluia. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quero dizer para as mamães aqui, queridas, não tragam sobre vocês o peso de terem que ser tão perfeitas. Porque louvado seja o Senhor, que o seu Deus completa nos seus filhos todas as suas imperfeições. Cria o seu filho no caminho do Senhor. É a sua melhor garantia. Cria o seu filho no caminho do Senhor. É a sua maior garantia de que eles serão plenamente saciados em todas as suas necessidades. Amém? Nós abençoamos todas vocês, amamos vocês e queremos rogar agora ao Pai. Senhor Deus, Tu és tão perfeito e Tu conheces todas as nossas lacunas, tudo aquilo, Senhor, que em um grau maior ou menor faltou na nossa criação, faltou devido às limitações dos nossos pais, da nossa mãe, e que nós mesmos, como pais, também somos faltosos naquilo que podemos dar aos nossos filhos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abra as janelas do céu, Senhor, e que agora sejam derramadas bênçãos
bênçãos que venham preencher estas lacunas, preencher estas falhas e satisfazer, Senhor, completar cada coração aqui, Senhor. Há uns que precisam mais do que os outros, há uns que têm lacunas maiores do que as outras, mas o que é isso para o Senhor? Não é uma questão de pouco ou de muito. A questão é só o Senhor dizer amém. Por isso, Pai, diga o teu amém. Diga o teu amém, porque nós dizemos assim: se tu tão somente quiseres, Senhor, todas as lacunas são preenchidas, todos os vazios são completados. Vem agora, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada uma das mães aqui, sobre os filhos delas. E, Pai, chova agora do céu bênção sobre elas. Nós, os homens, nós as abençoamos com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém?